Olá, tudo bem? Espero que sim. BTHF11, pessoal, fundo imobiliário hedge fund, que fez no ano passado então a fusão com o fundo de fundos BCFF11, e o resultado, pessoal, foi impressionante, tá? Conseguiu turbinar aí os dividendos. Vamos ver o que diz o relatório gerencial. Um ano depois de ter iniciado as tratativas, né, de fazer essa fusão entre o BCFF11 e o BTHF11. Bem interessante esse vídeo, pessoal, para mostrar, né, como é que está, então, a performance desse fundo depois dessa fusão. Vamos lá, então. Pessoal, antes do relatório, vamos aos números atuais aqui do BTHF11. Ele fechou cotado dia 5 de setembro, última sexta-feira, a R$ 8,67. Estava com um PVP de 0,88, ou seja, 12% de desconto. Seus dividendos ele pagou em julho e agosto e setembro, 9,2 centavos. Vai pagar agora em setembro, dia 12 de setembro. Datacom desse fundo imobiliário, pessoal, é sempre no quinto dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. O que você acha desse fundo imobiliário BTHF11? Comenta aqui embaixo para nós. Pessoal, quem tiver interesse em fazer análise da sua carteira para que a gente possa gravar um vídeo mostrando aqui no nosso canal, solicite aqui embaixo nos comentários ou envie um e-mailzinho aqui para investir e crescer 2024@gmail.com. Que a gente responde esse e-mail e a gente vai trocando mensagens aqui para viabilizar então essa análise de carteira aqui através de um vídeo aqui no canal. Pessoal, temos aqui o gráfico da cotação padrão do BTHF11. Então ele vinha sendo cotado aqui em dezembro do ano passado a R$ 8,50 mais ou menos. Aí ele caiu forte esse ano até mês de janeiro aqui, né? Metade de janeiro para frente um pouquinho. Caiu aqui em torno de 6,60, 6,70 mais ou menos. E agora voltou, né, pessoal? Voltou forte aqui. Está quase fazendo suas máximas aqui novamente, né? Então, bem interessante aqui a retomada, né, no valor da cotação. Sem contar os dividendos, né, pessoal? Os dividendos estão aqui então, né? Então a gente vê que ele vem entregando aqui esses 9,2 centavos aqui por um bom tempo, né? Depois nós vamos ver lá no relatório gerencial possibilidade desses dividendos aumentarem aqui também, tá? A rentabilidade desse fundo imobiliário hoje, pessoal, dividindo o dividendo pago, que é 9,2 centavos, por 8,67, que é a cotação atual, está dando 1,06% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Lembrando que ele tem 12% de desconto, né, pessoal? Então nós temos aí a possibilidade ainda da valorização dessas cotas aí, né? Pelo menos para chegar num preço justo, que seria os 12%, né? Mais os dividendos que ele entrega mensal. É bem interessante botar no radar esse fundo imobiliário aqui também, pessoal. Esse 1,06% ao mês, pessoal, equivale a 13,49% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Muitos já vão falar, mas como é que eu vou investir num negócio que paga 13,49%? Se o CDI hoje aí, qualquer CDB está pagando aí praticamente o CDI, que é 15%, que no caso seria 14,9%, né, o CDI. Só que não esqueçam, pessoal, que lá se paga imposto de renda, né? Então, na melhor das situações aí, acima de 2 anos, tem que pagar 15% de imposto de renda, né? Então, vai cair lá em torno de 12%, tá? Então, esse aqui realmente paga mais que o CDI, com certeza, já por conta da questão da isenção de imposto de renda, né? Comparando aqui um CDB, por exemplo, rende 100% do CDI, temos aqui 12,66% ao ano, que daria 1% ao mês, conforme eu falei, né? Exatamente essa questão aqui. Isso aqui já descontando imposto de renda, deixa aplicado por 2 anos, né? Comparando os dois, então, nós temos aqui que o BTHF11 está na frente em mais 0,06% comparado com esse CDB aqui, né? Com essa renda fixa. Pessoal, fazendo aqui uma simulação de investimento de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nós temos que, no final de 10 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em 35.441 no BTHF11 contra R$ 33.003 no CDB. Em 20 anos, 125 mil no BTHF11 contra 108 mil no CDB. Lembrando, pessoal, que essas taxas são taxas atuais, né? Sabe-se que no médio e longo prazo aqui elas sofrerão alteração com certeza, né? Então nós temos aqui a diferença, pessoal, entre um e outro aqui, R$ 16.686 aqui em 20 anos, né? Ok? Então, essa é uma simulação aqui desse investimento nesse fundo imobiliário ou nesse CDB. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 5.000 inscritos, tá? Conto com vocês aí. Pessoal, o número mágico, então, é o que ele é mesmo, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais e com o poder e auxílio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse número, então? Divide a cotação atual pelo último dividendo pago, então 8,67 dividido por 0,092, isso dá 95 cotas, pessoal. 95 cotas dá um investimento hoje
de R$ 823,65. Vamos lá então para o relatório gerencial e ver como é que está a situação aqui do BTHF11. Ok, pessoal, temos aqui o relatório então do BTHF11, ó, relatório bem atual, hein? Saiu agora semana passada, referente ao mês de agosto. Bom, alguns dados importantes, pessoal. Esse fundo aqui é um fundo gigante, olha só, patrimônio de 2,106 bilhões de reais. Cota patrimonial dele é R$ 10,11 e ele está sendo negociado aqui no final de agosto a R$ 8,27. Hoje subiu um pouquinho mais, né? Então, elas têm se valorizado bastante aqui, pessoal. No último mês, esse fundo imobiliário valorizou mais de 5%, tá? Só no último mês. Então, uma baita valorização. Né? E ainda está com 12% de desconto, pessoal. Número de cotistas, olha só, 321.729 cotistas. Muita gente, hein? Taxa de administração, 1,1% ao ano. Alguns comentários do gestor aqui diz o seguinte, ó. Durante o mês, no caso de agosto, né? Seguimos com a nossa gestão ativa e realizamos cerca de 70 milhões de reais em vendas de fundos imobiliários. Parte relevante desse caixa já foi reinvestida em operações de crédito. Eles já totalizaram em 417 milhões de desinvestimentos, pessoal. Lembrando que esse fundo aqui se fundiu, né, com o BCFF11, que era um fundo de fundos, né? Então, ele vem, então, né, remodelando seu portfólio aqui e tal, para fazer reinvestimentos aqui, retirando alguns fundos que era lá do BCFF, e, enfim, tá reestruturando aqui a sua carteira, né? E parece que vem dando muito certo aí, pessoal. Já vamos confirmar isso mais na frente. Vamos lá. Seguimos com um nível de caixa mais elevado, o que além de aproveitar o carrego do CDI, nos dá flexibilidade para entrar em novas operações. Então é o seguinte, eles estão ali, nós vamos ver depois, né? Em torno de 12% do patrimônio líquido do fundo está em caixa, está aplicado, né, pessoal? Rendendo o CDI, que hoje está excelente, né? A própria renda fixa está muito boa, né? E eles, então, com essa grana, então, eles conseguem entrar em novas operações aí, né, quando é interessante para o fundo, né? Então, quem tem dinheiro na mão nesse momento aqui faz ótimos negócios com certeza, né? Aqui ele fala, pessoal, olha só. Um ano após a proposta de fusão entre os fundos, o resultado foi positivo? Aqui está o resultado, pessoal, olha só. Aumento do dividend yield. Na época do BCFF11, né, o yield patrimonial aqui era de 9%. E agora, então, com o BTHF11, o yield patrimonial passou de 9% para 10,9%. Um aumento de 21,5%, pessoal. Então, só isso aqui já dá para ver, né, que realmente valeu muito a pena, né, essa fusão aqui dos dois fundos, né, realmente entregando muito aí, né. O portfólio aqui do fundo, pessoal, então, é uma classe de ativo, né, lembrando que ele é um hedge fund, né, pessoal, o que é um hedge fund mesmo? É um fundo imobiliário que pode investir em vários segmentos, né, do setor imobiliário. Ele pode investir em outros fundos imobiliários, seja fundo de tijolos, fundo de papel. Ele pode investir em CRIs, ele pode investir em ações de empresas do setor imobiliário, ele pode investir em imóveis também, enfim, ele pode investir em praticamente todos os segmentos, né, alinhados aí ao setor imobiliário, né? Então, muito bom. Então, ó, como é que ele tem hoje? Olha só, ele tem 24,48% de fundos imobiliários de papel, 16,87% de CRIs, em caixa tem bastante coisa, né, tem 12,85%, FIIs de tijolos ele tem 27,66% e ativo real 18,14%. Então, pessoal, a gente olhando aqui, né, a gente vê que ele tem praticamente 50% aqui ele tem em fundos imobiliários, né? Que ele herdou muito lá do BCFF, né? Que era um fundo de fundos, né? Por isso que ele tem essa exposição tão grande aqui em fundos imobiliários. A questão dos indexadores de CRIs, né? Praticamente aqui, ó, 52,9% é CDI, 44,8% é IPCA. Então, quase meio a meio aqui dos indexadores, né? Dos seus CRIs. Aqui, pessoal, tem o portfólio de CRIs. Então, eles chamam os CRIs estruturais, que são o CRIs que eles compram aqui para longo prazo, né, para obter ganho por conta dos rendimentos. Então, maior concentração aqui, esse CRI que ocupa 1,91%. Então, é um fundo, né, bastante diversificado também, né. Com relação a CRIs, ótimo, não tem concentração. Esses são chamados CRIs estruturais, né. Ele também tem os CRIs táticos, que eles chamam aqui, que é os CRIs para ter ganho de capital, comprar barato e vender mais caro depois, né, fazer um ganho de capital. Maior concentração também, ó, 1,58%, então bem diversificado também. Total em CRIs, pessoal, somando aqui os estruturais e os táticos, né, 16,87%. Beleza, vamos para o próximo. Agora a lista de ativos aqui dos fundos imobiliários. Ele tem aqui o BTHI 11, 5,35%, o próximo 4,18%, o HTMMX, isso aqui são fundos de hotéis, né, pessoal? E o BPML11, que é o fundo de shopping.
2,54%, restante tudo abaixo. Pessoal, vamos só fazer um adendo aqui, né? BTHI, BPML, são todos fundos aqui do BTG, tá? Então, assim, vamos ser justos aqui, né? Todos falam da Capitânia, da Valora, tem aí conflito de interesse, comprando fundo, né, da mesma gestora. Aqui é a mesma forma, tá? Então, difícil. Isso aí tem, em todas as gestoras tem, pessoal, tá? Não adianta querer fugir disso aí. Então, olha só, tem outros também ali embaixo, tá? Que também são da própria BTG também, tá? Conflito de interesse sempre tem aí em todas as gestoras de fundo. Ok? Esses são os fundos de tijolos. Depois vem fundos de papel. Olha só o primeirinho de novo aqui, ó. BTCI, BTG de novo, entendeu? 7,44% do patrimônio líquido aqui dos fundos de papel. Muita coisa também, né? Ó, BTYI11, mais um da BTG também. Enfim, tem vários, certo? Da mesma gestora, tá? Os maiores são deles geralmente, né? Maior concentração. Então aqui, ó, como falei, né? Somando todos os fundos imobiliários aqui de tijolos de papel, dá 52,14%. E tem aqui também, né? O ativo real, uma laje corporativa aqui, né? 3,1%, esse EZ Tower, e o Pátio Maceió, que é um shopping, né? 5,04%, uma participação nele também. Aí temos aqui a parte de caixa, pessoal, né? Temos compromissadas aqui, uma rentabilidade de 116% do CDI, maravilha, né? Então tem que aproveitar esse momento mesmo. E também tem um Tesouro Selic também, né? 2,44% aqui. Ok? Somando aqui então, dá 12,35% do patrimônio líquido do fundo. Tá aqui o resumozinho rápido, né? Ó, alocação em ativos alvos aqui tem 87,15% aqui investido, sendo que 16,87% em alocação em CRIs, em FIIs 52,14% e ativo real, né? Imóveis mesmo, 18,14%. E em caixa tem 12,85% ainda. Aqui ele mostra novamente aqui todos os ativos dele, ele repete aqui, né? Só outra forma aqui através de gráfico também, a exposição que ele tem aqui nos fundos imobiliários, seja de tijolos ou de papéis. E aqui embaixo então a DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício aqui do fundo. Então, olha só, mês de julho, né? De receita 21 milhões e 300 mil, em junho foi 22 milhões e 97 mil. Então ele baixou um pouquinho a receita comparado ao mês anterior, né? O total de receita está aqui, ó. 20 milhões e 909 mil em julho contra 23 milhões e 247 mil em junho. Então, baixou, né? Mesmo assim, ele teve de resultado 9,4 centavos. Mês passado foi 10,5 centavos, né? Mas, enfim, mesmo assim, ainda é acima do que ele vem entregando, que é 9,2 centavos, né? Ok? Então, ele fez um lucro líquido de 9,4 e entregou 9,2. Então, guardou um pouquinho ainda de resultado, né? Aqui, pessoal, o histórico e resultado e previsibilidade futura. Então, ele tem aqui um guidance aqui projetado para o segundo semestre aqui de 2025, uma banda inferior de 9,2 centavos e a banda superior 9,8 centavos, tá? Então, é isso que ele tem para os próximos meses. Então, não dá para esperar mais que isso, né, pessoal? Então, no máximo aqui 9,8 centavos aqui, pelo menos agora nesse semestre, tá? Tá pagando o mínimo aqui da banda, né? Pagando exatamente a banda inferior aqui. Então pode chegar até 9,8 centavos. Ok, pessoal, resumindo aqui, né? Mais um mês esse fundo aqui foi muito bem, né? Principalmente na questão da valorização das cotas, se valorizou muito, tá? Valorizou mais de 5% em um mês e além de estar entregando, né, próximo desse 1% aí, né? 1% aí que você tem de dividend yield sendo entregue mensalmente para você, mais a valorização das cotas que tiveram, é muito interessante. Ainda está com desconto ainda de 12%, né? E assim, ele tem muitos fundos imobiliários em carteira ainda, né? E ele está querendo fazer aí uma reciclagem, né, desses fundos. Muitos fundos foram herdados, né, da fusão que foi feita com o BCF F11. E os fundos se recuperaram bastante esse ano, né, pessoal? Fazendo com que eles consigam, então, fazer ótimos negócios aí, vendendo muita parte desses fundos imobiliários aí e comprando outros tipos de ativos também, né? Principalmente os CRIs aí que ele está apostando aí. Ok, gente? Então, um fundo aqui gigante, né? Muitos cotistas, entregando ótimos resultados aí, com ainda a possibilidade interessante de valorização nas cotas, em 12% ainda. Então, realmente, vale a pena botar no radar mais esse fundo imobiliário aqui também. Pessoal, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos. Conto com vocês aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.